Olá, meu nome é João César de Castro Rocha, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor do livro recentemente lançado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, e a pesquisa realizada para a escrita do livro é a base desta pequena enciclopédia do bolsonarismo. Hoje conversaremos sobre a guerra cultural. Guerra cultural é literalmente o grito de guerra de toda a militância bolsonarista. O bolsonarismo é incompreensível se não entendermos que a guerra cultural fornece o eixo de sua visão do mundo e o motor de sua ação política. Mas afinal, o que é guerra cultural? O que significa guerra cultural na acepção bolsonarista? Ela significa a divisão do mundo no registro maniqueísta. De um lado o bem, de outro lado o mal. De um lado os meus, os que me são próximos, de outro, não adversários, mas inimigos a serem eliminados. E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. A minoria tem que se curvar a maioria. Petralhada! Vai tudo vocês pra ponta da praia! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Mas para compreender a guerra cultural bolsonarista, precisamos dar um passo atrás. Precisamos compreender de que modo a guerra cultural se inseriu no discurso político, se inseriu no cenário político-partidário, alterando profundamente a nossa compreensão da política. Estamos agora em 1992, nos Estados Unidos. O presidente é o George Bush pai, e de maneira surpreendente, um candidato republicano desafiou o presidente nas primárias. Em lugar de referendar a reeleição do George Bush, Pat Buchanan, um medíocre político e um medíocre comunicador reacionário de extrema-direita, de maneira surpreendente, obteve 20% dos votos nas primárias. Yes, we disagreed with President Bush, but we stand with him for the freedom to choose religious schools. And we stand with him against the amoral idea that gay and lesbian couples should have the same standing in law as married men and women. Esse é um discurso fundamental para compreender o movimento bolsonarista. Ele é conhecido como Cultural War Speech, o discurso da guerra cultural. Dizia o Pat Buchanan no seu discurso que não se tratava mais de uma eleição presidencial, não se tratava mais de uma disputa meramente política, se tratava de fato era de uma guerra cultural, de lutar pela alma da América. There is a religious war going on in this country. It is a cultural war as critical to the kind of nation we shall be as the Cold War itself, for this war is for the soul of America. E este é o ponto central. Guerra cultural, nesta acepção, é uma acepção muito próxima do fundamentalismo, porque não pode haver guerra cultural, neste sentido norte-americano, utilizado plenamente pelo bolsonarismo, se alguém não acredita que descobriu a essência, a verdade absoluta sobre o ser norte-americano ou sobre o ser brasileiro. E todo aquele que se oponha a esta essência não é visto como um adversário político, é visto como um ímpio, é visto como um infiel, que por isso mesmo deve ser marginalizado, e começa pela sua desumanização. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. É uma força de expressão, mas tem que fuzilar os autores dessa posição. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. A guerra cultural permitiu à extrema-direita em todo o mundo alcançar o poder político, sobretudo a partir de uma pauta de costumes e a partir do recurso constante à invenção em série de inimigos imaginários. Mas isso inviabiliza a política como nós a compreendemos. Porque se eu sou fundamentalista, se eu acredito possuir a verdade absoluta, não há espaço para a negociação, não há espaço para o diálogo. Somente há espaço para a imposição da minha visão do mundo. A política, portanto, neste registro, não tem vez.
Isso ficará ainda mais claro se compreendermos o funcionamento da guerra cultural. A dinâmica da guerra cultural tem uma característica própria. É a constante e incessante disputa de narrativas. Mas não se trata de narrativas quaisquer, mas de narrativas polarizadoras, cuja finalidade é a criação de inimigos. Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. Atenção à imprensa sem vergonha. William Bonner, sem vergonha. Cala a boca, não perguntei nada. Isso é uma patifaria. Mas agora, eles tentam emplacar, então, uma nova narrativa para sempre nos deixar na defensiva. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. E a criação desses inimigos imaginários permite manter a militância bolsonarista permanentemente mobilizada. E, de fato, não seria difícil escrever uma crônica do desgoverno Jair Messias Bolsonaro, principiando por Gustavo Bebiano, concluindo hoje em Luiz Roberto Barroso, passando por Sérgio Moro. Nessa série de inimigos imaginários ocorre o próprio drama da situação brasileira contemporânea, porque para criar tantos inimigos em série é preciso desconsiderar dados objetivos, é preciso governar como se governar fosse apenas criar narrativas com base em mentiras, em notícias falsas e em labirínticas teorias conspiratórias. E, no entanto, essas notícias, essas narrativas e essas teorias conspiratórias alcançam milhões e milhões de brasileiros. Aqui há um ponto fundamental para que se compreenda o alcance do bolsonarismo como um movimento de massas, sobretudo como um movimento de massas digitais. O bolsonarismo criou uma inédita midiosfera na política brasileira contemporânea. Em primeiro lugar, uma corrente de WhatsApp, cuja força foi plenamente identificada nas eleições de 2018. E a capacidade do WhatsApp de produzir muito rapidamente notícias falsas e, a partir dessas notícias falsas, de gerar comoção que tem resultado político imediato é enorme. E o bolsonarismo utiliza com grande habilidade o potencial de desinformação das correntes de WhatsApp. O segundo elemento fundamental é um circuito muito bem organizado e muito bem orquestrado de canais de YouTube. São canais de YouTube de extrema-direita ou canais de YouTube bolsonaristas que desempenham um papel fundamental na circulação de notícias falsas e na criação de uma desinformação sistemática. Esse efeito do circuito dos canais de YouTube, ele é amplificado por um uso metódico e planejado das redes sociais. E as redes sociais bolsonaristas lançam mão de um exército de robôs e de perfis falsos, mas também, e não podemos menosprezar esse aspecto, possuem uma grande capacidade de produzir interação orgânica. Há um número não pequeno de militantes bolsonaristas que, de fato, passam o dia inteiro nas redes sociais propagando mentiras, difundindo teorias conspiratórias. Eu sou o robô do Bolsonaro! Eu sou o robô do Bolsonaro! Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro! Por fim, e esse aspecto é muito pouco discutido, mas ele é muito sério, o bolsonarismo criou um aplicativo, o aplicativo Mano. O aplicativo Mano consiste em colocar à disposição gratuitamente um grande número de estações de rádio e de estações de televisão. Em tese, não haveria nada demais nisto. No entanto, sempre é um conteúdo favorável ao governo Bolsonaro e favorável à agenda bolsonarista em todos os campos. A gente está agora criando uma plataforma própria, um canal chamado TV Bolsonaro. E para você ter acesso a ele é muito simples. É só baixar o aplicativo Mano. Importante você deixar como está lá originalmente a chavinha para receber as nossas notificações. 24 horas por dia, passando lá vídeos, entrevistas de toda a família Bolsonaro. Portanto, o aplicativo Mano, as redes sociais, o circuito de YouTube, as correntes de WhatsApp criam uma midiosfera própria com enorme capacidade de difusão de narrativas paralelas. Narrativas às quais nós não temos acesso,
porque não participamos da midiosfera bolsonarista. Mas se não abrirmos os nossos olhos para o alcance e a potência dessa midiosfera, certamente teremos problemas muito sérios em 2022, num ano que será radicalmente polarizado em virtude da eleição. Agora, uma outra pergunta. O que é que mantém a coerência dessa midiosfera que lança mão de tantos meios distintos? É uma linguagem, a retórica do ódio. Vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Não vou discutir com um maluco aqui. Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Eu tratarei com detalhes da retórica do ódio no episódio que será dedicado à personalidade de Olavo de Carvalho. Mas adianto 2 pontos fundamentais. A retórica do ódio é a linguagem da guerra cultural bolsonarista porque a sua principal finalidade é reduzir o outro, aquele que não é meu espelho, literalmente a um nada, de modo que eu possa tratá-lo da forma mais agressiva, mais virulenta, de modo que na linguagem eu possa proceder à sua mais completa desumanização, passo necessário para a pronta eliminação de todo e qualquer adversário político, que não é visto como alguém que tem ideias diversas da minha, mas é visto como um ímpio, um infiel, um inimigo interno que precisa ser eliminado. Por isto, a retórica do ódio, tal como foi ensinada por Olavo de Carvalho ao longo de décadas, sobretudo a partir da sua inserção ativa nas redes sociais, a retórica do ódio é a linguagem própria da guerra cultural bolsonarista. Eu tive que fazer esta concessão de falar na linguagem do esculacho brasileiro, que não é a minha linguagem, né? Mas é o único jeito, tá certo, de fazer as pessoas sentirem a baixaria que o Brasil tinha se tornado e criar uma linguagem, não dizer que é a linguagem da própria baixaria, para falar dela mesma. O socialista, ele é a AIDS, o comunista é a doença oportunista. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar, xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga. Essa finalidade foi inteiramente cumprida. Eu vejo que muita gente aprendeu a xingar, e isso eu acho que foi um progresso enorme. Retórica é uma técnica discursiva que consiste em adaptar o discurso a um público determinado a fim de atingir a uma intenção própria. No caso da retórica do ódio, trata-se de desenvolver uma técnica linguística que tem como finalidade a desqualificação desumanizadora do outro, de modo a convencer a um público determinado da ameaça de inimigos constantes. No caso da retórica do ódio, o comunismo, o globalismo, o esquerdismo, não importa qual seja o delírio. O importante é que a retórica do ódio é uma técnica. Sendo uma técnica, ela pode ser ensinada e, sobretudo, ela pode ser aprendida. E a técnica implícita na retórica do ódio foi perfeitamente assimilada por milhões e milhões de brasileiros que repetem acriticamente as técnicas discursivas ensinadas pelo Olavo de Carvalho, cujo resultado é a polarização na qual vivemos, cujo resultado é a impossibilidade de diálogo, cujo resultado é a criação de uma polis pós-política, na qual se fala de político o tempo todo, mas na qual o que nunca se faz é precisamente dialogar politicamente. O diálogo político está interditado porque a retórica do ódio visa apenas a eliminação do outro, reduzido ao papel de inimigo. Por isso, a retórica do ódio é a linguagem própria da midiosfera bolsonarista e da guerra cultural em curso no Brasil. A junção de todos esses fatores, a sua reiteração constante por meio do mesmo circuito que compõe a midiosfera bolsonarista, tem criado no Brasil um fenômeno inédito, tem criado uma realidade paralela. E a guerra cultural bolsonarista passa por uma transformação interna. Agora, não basta mais disputar narrativas, é preciso tornar a guerra cultural uma forma de vida. É preciso participar de aglomerações
ostensivamente. É preciso não usar máscaras ou usá-las de forma deliberadamente equivocada, como se fosse um princípio existencial. É preciso tomar overdoses de ivermectina, como se não houvesse amanhã, ou como se não houvesse sistema hepático. É preciso considerar a cloroquina uma hóstia profana. Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. É preciso perfilar-se diante de uma caixa gigantesca de cloroquina, colocar a mão ao peito e cantar o hino nacional para um remédio. A guerra cultural deixa de ser uma disputa de narrativas, a guerra cultural deixa de ser uma visão do mundo, a guerra cultural torna-se a própria realidade. A guerra cultural torna-se uma exigência no dia a dia. É preciso nunca mais assistir a Globo Lixo. É preciso nunca mais se informar na extrema imprensa. É preciso apenas acessar os veículos e os canais da midiosfera bolsonarista. Mas agora o círculo se fecha. A militância bolsonarista torna-se um sistema de crenças. A militância bolsonarista assume o comportamento de uma verdadeira seita. É indispensável que compreendamos a centralidade desse fenômeno no Brasil contemporâneo. Ou 2022 será um ano que nenhum de nós desejará viver.